31 de outubro de 1517, em Wittenberg, Alemanha. O então padre e professor de teologia moral, Dr. Martinho Lutero, incomodado com as questões impostas pela Igreja Católica a respeito das indulgências, envia uma carta para o arcebispo Alberto de Mainz, com uma lista de proposições para um debate acadêmico. Era o Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, ou as disputações acerca do poder e eficácia das indulgências, mais conhecidas como as 95 teses. Dizem que em meados de novembro do mesmo ano, Lutero pode ter afixado as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, conforme era o costume da universidade. Assim, as 95 teses foram amplamente reimpressas, traduzidas e distribuídas. Mas os líderes de Lutero o condenaram de heresia, e assim ele foi excomungado em 1521. As batidas do martelo ao pregar as 95 teses naquela porta nos remetem à batida de um outro martelo, quando Cristo foi pregado no madeiro. E assim como Lutero, Jesus também pregou um documento naquela cruz. Era uma lista de condenações que nos eram contrárias, uma ordenança de morte contra nós, e ele a removeu completamente ao pregá-la na cruz com sua própria vida. As 95 teses podem ser resumidas no que chamamos de 5 solas. Sola fide, somente a fé. Somente pela fé somos salvos, não pelas obras de nossas mãos. A obra é um dever do salvo, não uma condição para a salvação. Sola gratia, somente a graça. Somente pela graça podemos receber aquilo que Deus fez por nós, por intermédio de Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a verdade, lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Solus Christus, somente Cristo, somente pelo sacrifício de Cristo somos salvos, não sendo necessário que imputemos ao nosso próprio corpo nenhum outro tipo de penitência. Soli Deo glória, somente a Deus a glória, somente Deus é digno de toda honra, glória e poder. E quaisquer outros ídolos que ocupem o lugar de Deus em nosso coração devem ser destronados imediatamente. Hoje somos chamados outra vez para pregarmos. Não para pregarmos teses nas portas das igrejas, nem para pregarmos Cristo de novo na cruz. Não somos chamados para pregar com um martelo. Agora, a ferramenta de nossa pregação deve ser a nossa própria vida. Temos estes 5 pilares: sola fide, sola gratia, sola Escritura, solus Christus, soli Deo glória. Mas o que temos construído sobre cada um desses 5 pilares? O que as pessoas têm visto em nós enquanto igreja que protesta? Protestar com intolerância e ódio gera guerra, não reforma. Estamos sendo chamados para uma reforma que é latente, para uma mudança que deve ser radical. Estamos sendo chamados para
correspondermos ao sangue que Cristo derramou naquela cruz. Não podemos fazer do sacrifício de Cristo algo em vão. Essa é uma reforma e uma transformação que deve começar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Essa é uma reforma que é urgente, sim, e legítima também, mas é uma reforma pessoal, individual e intransferível. Contudo, nós somos um. Portanto, não se permita ser amputado desse organismo vivo que é a igreja. Está na hora de respondermos ao mundo quem nós somos, em quem nós cremos e por que nós cremos, sem precisar abrir a boca para dizer isso. A nossa maneira de viver deve ser o nosso maior testemunho. Assim como disse Agostinho certa vez, fale de Jesus se for preciso, use as palavras. Essa é uma reforma para cada um de nós. A escolha é nossa. E o tempo é agora.